trabalhos do plano obrigaram-nos a fazer uma caracterização da situação de referência, identificar problemas que estão ainda pendentes no que respeita à gestão dos recursos hídricos, que obviamente está muito ligado à implementação da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água, mais concretamente os planos de gestão de deficiência hidrográfica. Confesso que fiquei um bocado surpreendido por digamos, termos ficado bastante aquém daquilo que eram os nossos objetivos para esta primeira geração de planos, este primeiro ciclo. Embora isso compreenda porque os planos, de facto, foram terminados muito tarde. Eles foram aprovados em 2013, portanto, em vez de 6 anos para implementar os programas de medidas, acabámos por ter pouco mais de 2 anos para o fazer. Isso, obviamente, faz toda a diferença. Depois também a crise que o país atravessa explica que nem tudo aquilo que tinha sido programado para ser feito durante este período tenha de facto acontecido. E por isso agora identificamos um conjunto de objetivos para estes 2 próximos ciclos de planeamento, 2016-2021, 2022 e 2027. E estamos otimistas porque, por um lado, o atraso que aconteceu com o primeiro ciclo não se repete, os planos estão em linha com a programação da Diretiva Quadro, neste momento estão todos em discussão pública, há uma grande uniformidade no tratamento de vários temas, que foi conseguido pelo facto do trabalho ter sido desenvolvido internamente pelas equipes da Agência de Defesa do Ambiente, aliás com uma liderança bastante consistente, e portanto pensamos que este próximo ciclo vai ser um ciclo diferente, com resultados mais próximos daquilo que são os objetivos visados e que acabaremos por ultrapassar as nossas dificuldades. Que metas é que realçaria? Que objetivos? Eu realço, sobretudo, aquilo que são os objetivos da própria diretiva, que são a melhoria do estado das massas de água, do seu estado químico, do seu estado ecológico, o estado ecológico, o caso das águas subterrâneas também do estado quantitativo. As situações são diversas, consoante as regiões hidrográficas, os planos sectoriais que também trabalhamos, o plano de regadios, o plano o litoral, são conjuntos de instrumentos bem concebidos, com objetivos realistas e que pensamos que são compatíveis com os objetivos da Lei da Água e da Diretiva Quadro da Água.